Nós iniciamos na semana passada, aqui na Escola Dominical, um estudo sobre a igreja enquanto corpo de Cristo, e nós vamos dar continuidade a essa reflexão aqui nessa manhã. Antes de prosseguirmos aqui com a nossa reflexão, eu queria ter uma palavra de oração com vocês também, para que Deus nos dirija agora nesse momento, na nossa meditação bíblica, na nossa conversa, tá bom? Porque você pode falar, a gente vai ter esse tempo aqui de compartilhar. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Senhor, muito obrigado mais uma vez, ó Pai, por essa manhã, por esse tempo tão precioso que temos aqui. Obrigado por esse lindo dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo privilégio de estarmos no templo, para poder ouvir a Tua palavra, conversarmos sobre os propósitos eternos do Senhor para conosco. Abençoe cada irmã, cada irmão, abençoe também as nossas crianças, ó Deus, que estão ouvindo a aula, que estão se preparando também para hoje à noite celebrar o Senhor conosco. Ser com cada um de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Na semana passada, nós demos início a uma conversa sobre a igreja, e eu preciso fazer um resumo aqui de algumas ideias bíblicas, teológicas e contemporâneas também a respeito da igreja, como nós a vemos e como nós vivemos em igreja nos dias atuais. Quando nós falamos sobre igreja, uma das coisas que a gente precisa aprender a separar é templo de igreja. A gente tem um hábito, né? Quando a gente passa em frente a um templo, a gente fala, aqui é igreja, né? É natural para a gente, né? A gente passa aqui às vezes no dia a dia, vai fazer alguma coisa no centro da cidade, fala, minha igreja aqui, né? Tá certo, porque quando a gente fala a igreja, a gente está se referindo ao templo onde a igreja se reúne, mas igreja é o povo de Deus. Então o povo de Deus é a igreja mesmo fora do templo. Templo é templo, templo são construções, templo é um lugar físico em que facilita a reunião do povo de Deus, mas a igreja de Cristo não são templos. A igreja de Cristo é o povo redimido pelo sangue de Jesus. Então nós, como povo, nós somos a igreja. Nessa ideia nós falamos o quê? Que existe a igreja de Cristo Jesus, que é todo aquele que crê em Cristo, que está espalhado pelo mundo todo, certo? Então nós fazemos parte da igreja, e nós temos irmãos nossos que estão nos Estados Unidos, na África, que estão em países da Europa, que fazem parte da mesma igreja, né? Não é da mesma denominação, é da mesma igreja enquanto povo de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então nós somos a igreja é o povo de Deus que nele crê. Nós sabemos que dentro da realidade contemporânea, nós precisamos, enquanto igreja, funcionar de maneira organizada. Então nós temos aquilo que nós chamamos de organização, ou seja, uma igreja reunida num templo, ela tem o seu CNPJ, tem o seu estatuto, tem regras que precisam ser seguidas, tem a sua liderança institucional, a gente tem toda essa burocracia que foram criadas no decorrer da história, correto? Olha, antigamente a igreja não tinha CNPJ. Se você olhar na história da igreja, há muitos anos atrás a igreja não tinha CNPJ, mas conforme a sociedade foi se estabelecendo, ela foi se construindo, se constituindo, foi necessário organização. Então a gente aqui, por exemplo, como Igreja Presbiteriana Independente de Mojimirim, nós somos um povo que se reúne num templo, que tem toda a sua questão organizacional, funcional, correta. Fazemos declaração de imposto de renda, precisamos fazer eleição da diretoria, faz eleição da diretoria, tem que fazer a ata certinho, tem que levar no cartório ali, tem que carimbar, tem que levar no banco, senão a conta da igreja é bloqueada. Olha quanta burocracia. Pedro e Paulo não precisaram nada disso, né? Mas nós temos todo esse funcionamento. Por quê? Porque faz parte da questão contemporânea e é necessário, é importante que andemos corretamente diante das leis que são estabelecidas. Trouxe inclusive um assunto na aula passada que foi um assunto muito ventilado acho que há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a respeito de projetos de lei tentando trazer para as igrejas o pagamento de imposto de renda, né? Porque nós como igreja, nós declaramos, mas nós somos isentos, né? Por que que a igreja se tornou isenta no pagamento de imposto de renda? Porque o governo entendeu no decorrer da história que a igreja fazia obras sociais, e por se envolver com questões sociais, a igreja foi declarada isenta para que ela pudesse fazer a sua obra de misericórdia, de beneficência, de poder ajudar as pessoas, aqueles que estão carentes, necessitados. Mas houve uma mudança na discussão, porque infelizmente
algumas instituições se tornaram meios de enriquecimento para alguns. Então são igrejas que surgiram no decorrer da história, que ao invés de servir o povo, se tornou uma empresa mesmo, onde o proprietário, o pastor, dono dela, lucra como se fosse um negócio. Então por isso que essa discussão veio a tempo. Mas olha só, por que esse assunto está sendo posto? Para que nós consigamos fazer a distinção na nossa mente do que é igreja de Cristo e o que de fato se torna às vezes apenas uma instituição religiosa, uma instituição para outros fins, porque senão a gente perde o mais importante de tudo, que é o fato de que nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo lavada e redimida pelo sangue. Porque para a gente é fácil ir se tornando institucional, né? A gente vai se institucionalizando e a gente vai perdendo o mais importante daquilo que Cristo deixou para os apóstolos e para a gente, que é a gente viver enquanto povo, comunidade, viver então o que eu vou chamar de organismo. Se por um lado você tem a organização, por outro lado você tem a igreja enquanto organismo, e nós somos um organismo vivo, a igreja de Cristo. Então a Bíblia vai trazer várias metáforas para falar sobre a igreja. A gente falou sobre isso mesmo. Eu lembro que alguns citaram a igreja como noiva, certo? Na Bíblia você vai encontrar uma metáfora que a igreja é noiva, Cristo é o noivo, a igreja é o corpo, Cristo é cabeça. Pedro vai dizer que nós somos as pedras vivas do templo, trabalhando a igreja como uma construção, né? Vocês são o povo de propriedade exclusiva. Então há várias referências bíblicas a respeito da igreja enquanto comunidade. Nós vimos na semana passada 2 pontos a respeito de como fazer parte da igreja. Uma delas é por meio do batismo. Falamos desse sacramento do batismo, lembrando que sacramento vem do latim sacramento, que traz consigo no termo que no ato realizado o mistério de Deus se faz presente, por isso chama-se sacramento, né? Deus se manifesta de maneira invisível num ato visível, Deus está presente, e nós falamos sobre o batismo. Falamos também sobre a participação nos cultos, a celebração, foi um outro ponto que nós trabalhamos a semana passada. Além do rito inicial do batismo, falamos sobre as celebrações no culto, participação, envolvimento, estar presente. E aí, mais uma vez, não é estar presente só no templo, é estar presente na vida da comunidade, porque hoje as igrejas não se reúnem só nos templos, né? Houve um movimento que iniciou alguns anos atrás, vai fazer uns 25 anos isso, que foi os cultos domésticos ou as células, né? Esse movimento foi um movimento da reunião da igreja fora do templo, foram reuniões nas casas, né? Então, quem participou desse movimento na igreja, se você frequenta a igreja desde essa época, teve problemas, não foi fácil, porque ficava com medo da igreja dividir, nossa, mas vai reunir na casa, o que vai acontecer? Foi difícil. Hoje é tranquilo, né? Hoje você fala, vai ter reunião na casa do irmão fulano e tal, beleza, né? Vamos lá que vai ter um bolinho para nós comer, vai ter um cafezinho, sem açúcar, a gente vai lá para a reunião. Só que antigamente, se você soubesse o tanto que essas células deu trabalho na história da igreja, foi a misericórdia de Deus só, mas foi uma tentativa inclusive de retornar ao que se via no início do nascimento da igreja, que era a comunidade reunida. Então a gente viu sobre essa questão do envolvimento, do engajamento, estar presente, porque a comunidade, você precisa estar presente. E hoje eu queria dar continuidade falando agora sobre a nossa participação na igreja da Santa Ceia. A Santa Ceia é um outro sacramento da igreja. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Nós vamos ler o 26, o 27, do 26 ao 30. 26, 27, 28, 29 e 30. Esses 5 versículos serão lidos. A igreja protestante, ela possui 2 sacramentos. Um deles é o batismo e o outro é a Santa Ceia. Lembrando que sacramento significa a crença que temos de que Deus, de maneira espiritual, nos abençoa quando celebramos algo em nome dEle, né? Então, a Santa Ceia. Alguém lê para a gente? Quiser ler o que está projetado, vai do 26 ao 30, viu?
Amém. A instituição da ceia. Biblicamente, quando lemos o texto do Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus reunido com seus discípulos na quinta-feira de Páscoa, aguardando a celebração da Páscoa, e nesse momento ele reúne os seus discípulos para celebrar, e ao invés de naquela mesa fazer todo o ritual que era comum aos judeus, que foi instituído desde a libertação do Egito, Jesus celebra essa ceia distribuindo o pão, dizendo que o pão representa o seu corpo, e ele, ao tomar o cálice de vinho, ele diz para os seus discípulos que aquele era símbolo do sangue dele, derramado por amor dos discípulos. Ele celebra a ceia e institui a ceia, dizendo que a partir daquele momento, todas as vezes que o povo de Deus se reunir, deveria fazer aquilo em memória dele. Celebração da ceia. Esta celebração ela é importante para nós enquanto comunidade, porque apesar de ser uma ceia simbólica que nós participamos hoje, nós precisamos trazer à nossa memória que ela representa a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Nós temos uma carta no Novo Testamento, que é a carta à igreja de Coríntios. Nessa carta, a celebração da ceia começou a ter muito problema na comunidade. Olha só, uma coisa que é boa, abençoada, o povo consegue transformar em problema. O século I não é nada diferente do século XXI, né? Vai passando os anos, a gente vai mantendo a mesma coisa. O que estava acontecendo no primeiro século? Ia celebrar a ceia não era como a gente faz hoje, assim, ó, vem cá, pegam só um pedacinho de pão, um pedacinho de carne, que a gente faz de maneira simbólica. A ceia era um junta-panela. Você já foi no junta-panela? Cada um leva um prato, leva um monte de coisa, e vão comer, aquela fartura. Era uma festa de celebração. Levava o vinho e tal. Só que começou a acontecer na igreja de Corinto. Uma turma que não precisava trabalhar até mais tarde, às vezes era donos de terra, tinha outras pessoas para cuidar da terra, né? Eles iam mais cedo participar da ceia, porque podia chegar mais cedo. Aí eles comiam e bebiam tudo. Aí quando chegavam os outros que trabalhavam até mais tarde, adivinha, acabou tudo a comida. E acabou tudo a bebida. O apóstolo Paulo, mas deu uma lambada em todo mundo. Falou assim, olha, vocês comem para perdição, um não espera o outro, é todo mundo egoísta, e a ceia é lugar de celebração. Por quê? Porque ao invés de celebrar a ceia, em comunhão, mostrando que todos são iguais, eles aproveitavam às vezes da estrutura econômica, da facilidade do trabalho, para ir mais cedo para comer na frente dos outros. Você já viu pessoas assim, lógico que a gente não tem parente, não tem ninguém que faz isso, que quando vai comer, já vai correr na frente para comer primeiro, para não faltar. Sabe quando chega o pudim na mesa, a pessoa quer comer logo 2, 3 pedaços, porque ela quer comer dela, quem ficar sem que ficou? Foi isso que aconteceu em Corinto. Olha só como é que são as coisas. Vocês sabiam que tinha isso na primeira igreja, na igreja de Corinto? E era a ceia, por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês comem a ceia para a perdição de vocês ao invés de comunhão. Porque é tudo, vamos chegar, vamos comer, mas o fulano chegou, o problema é dele. Imagina? Tem embriaguez, tinha, porque bebia tudo. Deixa eu beber antes, acabou, né? Tinha embriaguez, é isso aí mesmo. Olha como é que o povo fazia feiura. Mas isso no século I, gente. Hoje em dia, se a gente fizer uma ceiona aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai esperar todo mundo chegar. Salvador? Peraí, Eu e o Kiko fizemos uma feijoada aí, um dia, um almoço aí. Chegou umas irmãs lá da Vila Dias e entrou lá na cozinha e começou a virar a panela, escolheu o que ia separar para ela. Eu pus as irmãs para fora, eu acho que tem uma coitada já até faleceu. A outra eu acho que não olha na minha cara faz uns 10 anos. Na igreja de Corinto o negócio era feio. O pessoal chegava e com o decorrer do tempo, o que aconteceu então? A igreja instituiu a ceia da maneira como nós participamos hoje, de maneira simbólica. Hoje é celebrado de maneira simbólica, mas naquela época, desde o começo da igreja, era uma festa. É uma festa de comunhão. Então uma das coisas que a gente tem que entender é que a ceia não é com o espírito, a ideia de velório. Você já viu aquela ceia, tipo assim... Não, a ceia é alegria. Por que é alegria? Porque Jesus deu a sua vida por nós, ressuscitou, é festa. Entendeu? A gente confessa os pecados, mas é lugar de festa. Ceia é festa. Sempre foi festa. Só que precisou ir colocando regras, porque onde o ser humano é complicado.
Não vou dizer que crente é complicado, tá bom? Porque todos nós aqui, ser humano é difícil, então precisa pôr no regra, falar, olha, Karma, não, vamos fazer o seguinte, um pedacinho de pão para cada um cálicezinho, todo mundo recebe, a gente toma todo mundo junto, em memória do Senhor, celebração da ceia. A ceia, ela tem o seu significado, o corpo, simbolizado no pão, e o sangue de Jesus, simbolizado no vinho, no suco da uva. No decorrer também das reflexões teológicas, nós tivemos igrejas, como é o caso do catolicismo romano, que entendeu que na ceia havia a transubstanciação. O que é transubstanciação? É a crença de que o símbolo se torna de fato, concretamente, o corpo e o sangue de Jesus. Por isso que quando, não sei quem já participou de celebrações católicas, foi católico, quando você vai celebrar, você não pode nem encostar na hóstia, ela é posta diretamente na sua boca, você não pode morder, tem que esperar ela dissolver, porque a crença na Eucaristia é a mesma coisa que Santa Ceia, tá bom? Eucaristia é a palavra Santa Ceia em grego, né? Eles acreditam que aquele símbolo se transforma em corpo e sangue realmente, por isso é transubstanciação. Na igreja protestante, nós não cremos que o pão e o vinho se tornam corpo e sangue. Esta foi uma outra dificuldade que a igreja cristã sofreu no primeiro século, porque a igreja cristã no primeiro século começou a ser perseguida, porque os imperadores começaram a dizer que a igreja era canibalista, porque ela comia o corpo e o sangue de Jesus. Essa foi uma acusação que a igreja sofreu. A igreja é canibal, porque ela come o corpo e o sangue de Jesus. Foi uma das primeiras fake news que surgiu na história. Só que era feio de boca a boca, né? A igreja sofreu isso. Quando nós participamos da ceia, o pão e o vinho, eles simbolizam, eles representam o corpo e o sangue. Então ele é simbólico. É assim que nós celebramos e cremos na ceia do Senhor, como o pão simbolizando o corpo, o vinho simbolizando o sangue, e acreditamos na presença espiritual do Senhor durante a celebração do sacramento, que nos fortalece espiritualmente para a nossa luta, para a nossa batalha, para a nossa caminhada do dia a dia. Por isso que é importante celebrarmos a ceia do Senhor, porque nós cremos que a presença espiritual de Deus nos fortalece para que possamos seguir na nossa vida e enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Então a ceia é um sacramento, e a igreja protestante tem apenas 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, que é a Eucaristia. O catolicismo tem mais 5 sacramentos além desses 2, né? Além da Eucaristia e do batismo, tem mais 5. Eu não sei se eu vou lembrar todos aqui, mas tem a extrema-unção, casamento, a crisma, tem mais 2. De cabeça eu não lembro. Ok, até aqui deu para entender? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Qual o objetivo da celebração da ceia do Senhor? Então olha só, algumas coisas aqui enquanto você abre em 1 Coríntios 24 e 25. Lembre-se que Santa Ceia é extremamente importante você participar, ela é simbólica, os elementos da ceia simbolizam o corpo e o sangue, é momento de festa, de alegria, de reconhecimento do nosso pecado, mas ao mesmo tempo de reconhecimento de que o nosso pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, e é lugar de comunhão, é lugar de festa, tá bom? Então eu quero ver todo mundo participando nos próximos domingos, tudo feliz, você dizendo assim, fui perdoado, aleluia, o meu Senhor morreu, mas ressuscitou, Ele vivo está. Alguém lê para a gente aí o versículo 24 e 25? Amém. Então, o objetivo de participarmos da celebração da ceia é fazermos sempre em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor. É o símbolo, é o rito,
aonde o Senhor firmou com o seu povo essa nova aliança. Então nós fazemos tudo isso sempre em memória do Senhor Jesus. Enquanto comunidade, enquanto organismo vivo, nós celebramos a ceia. Então, olha, retomando os pontos anteriores, a gente passa pelo batismo, recebe o sacramento do batismo, a gente precisa participar das celebrações, das reuniões, dos grupos, porque é comunidade. Nós sabemos que a convivência em comunidade se dá por estarmos juntos. Então, quanto mais juntos estamos, mais próximos nos tornamos, né? Convivência. Então, precisamos ter. E a celebração da ceia. 1 Pedro 4,10, saindo agora da Santa Ceia e entrando para um outro ponto da igreja, em 1 Pedro capítulo 10, Pedro vai dizer de algo que nós devemos fazer enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo. Alguém lê para a gente? Um outro ponto presente na vida da igreja é o despertar de Deus em nós, de que devemos servir uns aos outros, usar os dons que Deus nos deu em prol do outro, servir o outro conforme o dom que recebeu. O dom é um presente. Deus, pela sua graça, distribui dons. Quando o versículo bíblico diz ali, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ele está dizendo assim, como bons mordomos, dispenseiro é mordomos, como bons administradores da multiforme, ou seja, da várias formas com a qual Deus, pela sua graça, presenteou a nós com dons especiais. Então Deus deu dons diferentes. Cada um é abençoado por Deus com dom, para que enquanto comunidade nós possamos servir uns aos outros. Nós não somos iguais quando se trata do uso de dons. Cada um tem um dom. Já falei, por exemplo, eu contei a semana passada, isso eu vou repetir, né? Eu fui agraciado por Deus com dom, mas os outros eu não tenho. Então, por exemplo, eu contei que eu fui... Futebol. Gente, é que o Ancelotti não viu eu ainda jogando, senão estaria na seleção. Cantor do coral, exatamente. Eu tinha 14 anos de idade, eu fui para a igreja evangélica com 14 anos. E aí eu cheguei, queria participar de tudo, né? Cheguei e falei, não, vou participar. Aí tinha o coral da igreja. Aí eu falei, vou entrar no coral. Vou lá cantar no coral. Você precisa ver a alegria da Kedma, que era o nome da regente, quando viu um jovem de 14 anos de idade chegando para cantar no coral. A maioria, o pessoal mais velho. Eu só vi aquela cara de alegria dela quando eu decidi sair do coral. Porque eu sou desafinado. A alegria dela em ver eu chegando e ver eu saindo foi igual, né? Mas a cara de frustração durante o período que eu estava aqui não foi muito boa, mas quando eu saí foi boa. Por quê? Porque não dá para cantar. Eu desafino, eu não pego tom, não é meu dom. E a gente precisa saber disso, que nós não temos todos os dons. Você tem um dom. E a gente precisa entender que o dom que Deus nos deu é importante para o reino. É importante para servir os outros. Mas cada um com o seu dom. Imagine se eu invento e falo, não, agora eu vou cantar no louvor. Pronto. Estamos perdidos. Agora imagine quem não tem o dom de ensino e fala, não, agora eu quero ensinar. Aí o negócio não vai. Dons, o Senhor distribui dons à igreja, e pela multiforme graça dele, ele dá dons a um de uma forma e dons a outro de outra, para que nós sejamos interdependentes. Porque você já conheceu alguém que acha que sabe tudo? Acha que tudo que ela fala está certo, tudo que ela faz é melhor que todo mundo, tudo, não é assim uma coisa ela faz melhor, não, tudo. A pessoa é autossuficiente, né? Ela se basta, né? Professor de Deus, a pessoa se sente, não, eu sei tudo. É a mesma coisa na igreja. Se a pessoa acha que ela sabe tudo, faz tudo, ela não precisa de mais ninguém. Ela é suficiente. Ela fala, não, aqui pode deixar que eu faço.
E não, a igreja é uma comunidade de pessoas limitadas, falhas, mas com dons. Então eu, através do meu dom, abençoo os meus irmãos com seus dons me abençoam e abençoam os outros, e cada um vai ajudando. Pessoas que têm dom de misericórdia, têm compaixão dos outros, vê o sofrimento, vê a dificuldade. Pessoas que não sente pesado, às vezes, durante o dia, abrir mão de fazer alguma coisa para ir socorrer alguém. Isso é dom. Pessoas que falam, não, a pessoa precisou lá, eu deixei tudo e fui ajudar. Agora tem gente que fala, o outro está precisando, eu não posso não, estou com compromisso. Tem pessoas que têm muito mais facilidade, têm dons. Pessoas que têm dom de ensino, pessoas que têm dom de pastorear, porque olha que interessante, o dom de mestre e ensino vai sempre trazendo, de mestre na área de ensino, né, e do pastorado, é sempre no cuidado com as pessoas, mas tem o dom de evangelização. Tem pessoas que conseguem evangelizar mais, enquanto tem pessoas que conseguem cuidar mais. Por quê? Porque é diferente o pastoreio da evangelização. São dons. Não sei quantos pastores passaram por aqui no período em que você está como pastor, como membro, perdão, que você está como membro da igreja. Né? Porque tem algumas pessoas que têm mais anos e outras que são mais novas. Mas eu sei que antes de mim foi o Ricardo Bento, antes do Ricardo Bento foi o Levi, antes do Levi o Itamar, antes do Itamar o Marcos Nunes? Marcos Nunes? Até que minha memória está boa. Antes do Marcos Nunes eu já não lembro mais. Aí, o Flávio. Antes do Flávio, Gerson. Vocês estão bem. Gerson. Então olha só, se vocês pararem para observar cada pastor, vocês com certeza conseguirão ver que cada um deles tinha um dom diferente. Pelo estilo, pela forma, são dons. Às vezes um pastor mais focado no ensino, o outro mais em visita, em cuidado, o outro mais em evangelismo, não, a gente tem que evangelizar, o outro mais na área social, de diaconia, não, a gente tem que fazer um projeto social, a gente vai, assim, você consegue ver pelo serviço que o outro realiza, aquilo que ele faz com facilidade e a sua paixão, porque isso faz parte do dom. E isto não é só com pastores, isso é com todos nós, com qualquer um de nós, é assim que funciona a nossa vida, é dons. Os dons do Espírito que precisam ser colocados a serviço da igreja. Só peguei o caso dos pastores, porque como os pastores estão todos os dias, todos os domingos, constantemente mais visíveis, é mais fácil a gente identificar comportamentos, identificar habilidades, talentos, né? A gente acaba conseguindo fazer uma leitura maior e melhor. Mas todos nós somos assim, todos nós temos dons. Palavras de sabedoria. O que são palavras de sabedoria? A Bíblia traz isso como um dom. Palavra de sabedoria eu traduziria como pessoas boas na área de aconselhamento. Você já viu aquele irmão, aquela irmã que quando você vai conversar, ela consegue te ajudar, te dar um apoio, com palavras sábias, prudentes, com bons conselhos? Mas você já viu que tem crente também que fala, você não entende nada? Esse não tem a palavra de sabedoria, tem outro dom, mas não é esse. Cada um com dom, e louvado seja Deus por isso, porque nós não podemos ter todos os dons mesmo. O Espírito de Deus distribui como lhe apraz. O que nós não podemos é deixar de usar o dom a serviço da igreja de Cristo. Isso nós não podemos. Enterrar o talento, né? Lembra da parábola que foi lá? Um recebeu 5 talentos, dobrou, o outro recebeu 2 talentos, dobrou, o outro recebeu 1 e enterrou. Aí veio o seu senhor para ir prestar contas. A gente não pode enterrar o talento, a gente tem que usar o dom que Deus nos deu para a glória dele. Então é servir ao Senhor e servir de todo o coração. Alguém quer falar algo até aí? Certo. O Geiel perguntou sobre o povo de Deus, né, antes da vinda de Cristo, das reuniões que eles tinham nas sinagogas. Se era como se fosse um tipo de igreja, né? As sinagogas, elas tiveram início na história do povo de Israel quando eles estavam cativos na Babilônia, né? O surgimento das sinagogas foi na Babilônia. Por que na Babilônia? Porque quando o povo estava em Israel,
ou até melhor, né? Porque quem foi para a Babilônia cativo foi o povo de Judá. Retomando a história aqui, houve um período na história de Israel que o reino se dividiu em dois: reino do norte e reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, que ficou como capital Samaria. Por isso que havia a briga dos samaritanos, porque nessa divisão o reino do norte foi identificado como um reino que se corrompeu, que se uniu com outros povos, desobedecendo uma das leis no Antigo Testamento de que não poderiam se misturar. Então ficou o reino do norte, os samaritanos, a Samaria e os samaritanos como a capital. E ficou o reino do sul, que é o reino de Judá. Esse reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia, porque quando isso aconteceu, o reino do norte já não existia mais, porque eles haviam sido destruídos pelos assírios. Então o reino do norte foi para a Babilônia. Quando eles foram para a Babilônia, foi destruída a ideia de fé deles, porque eles não estavam no meio do seu povo. Com o passar do tempo, eles conseguiram autorização para cultuar. Com a autorização para cultuar, eles criaram a sinagoga, porque a sinagoga era os lugares onde eles poderiam se reunir, porque eles não tinham o templo, não tinham a tenda, porque antigamente o povo de Israel tinha tenda, não tinha o templo que havia sido construído por Salomão, etc. Então eles construíram a sinagoga. Aí quando eles voltaram, depois foram repatriados, eles trouxeram de volta para Israel as sinagogas. Aí nas sinagogas, a gente não chama necessariamente de igreja, porque o conceito de fato de igreja ele surge só a partir de Jesus Cristo. Mas era sim o lugar em que o povo de Deus se reunia para meditar, ler e refletir nos textos do Antigo Testamento. Tanto que quando você vê Jesus entrando na sinagoga, ele lê um texto e explica para os líderes, para os fariseus e para os saduceus que estavam na sinagoga, aquele texto. Então era o lugar realmente de reunião deles, de reflexão e estudo na Torá, né, na lei, e nos profetas que eles tinham, nas sinagogas. Aí quando viemos para o Novo Testamento nas igrejas, as sinagogas não aceitavam o movimento de Cristo, porque as sinagogas entendiam que Cristo não era o Messias. Foi a briga inclusive dos religiosos contra os cristãos. A igreja passou a se reunir em cavernas, em lugares escondidos, por causa da perseguição que houve inicial. Saíram das casas, né, de vez em quando nas casas, e com a perseguição foram para as cavernas, até Constantino, né, que daí chegou Constantino, o imperador, se converteu. Há uma dúvida nessa conversão de Constantino, na verdade, na história. Ninguém sabe se ele se converteu de fato, ou se ele viu no cristianismo uma forma de fortalecer o seu poder que estava enfraquecendo. E com Constantino aí a igreja se tornou a igreja estatal, né? Se tornou a igreja do Estado. Aí a igreja que era pobre, perseguida, se tornou a igreja rica, porque é daí que surge esse fortalecimento da igreja, né? E o seu desenvolvimento. Mas foi isso, as sinagogas eram os lugares de reuniões do povo de Deus no Antigo Testamento para reflexão, estudo, leitura da Torá e dos profetas. Nós precisamos usar os nossos dons. Que dom que Deus te deu? Como Deus tem te capacitado? E não vem com essa história assim, eu não tenho dom nenhum não, que não tem esse negócio aí não. Não, eu estou na igreja há muito tempo, meu dom já... também não tem. Se Deus não levou você para a glória ainda, meu irmão, sinto muito. Aposentadoria no reino é só... é só depois que o Senhor fala assim, não, acabou, aí já está aposentado. Antes disso, meu amigo, Deus é mais rigoroso que o Guedes, que aumentou nosso tempo de aposentadoria, né? Agora tem que ficar mais um tempo. Então você está vivo, Deus te deu um dom. Agora a pergunta é, nós temos usado o nosso dom a serviço da igreja, a serviço do próximo? Temos usado aquilo que Deus nos deu para poder abençoar a comunidade, abençoar as pessoas, porque isso é igreja. Não é só a gente ir ao templo, é a gente servir a comunidade através dos nossos dons e talentos. Amém? Meu horário está avançado, então eu vou encerrar por aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Salvador e a Priscila falaram de temas diferentes. A Priscila em relação à falta de conhecimento que existe hoje, a falta de busca, que acaba impedindo as pessoas de trabalhar, de se envolver, de se engajar, colocar os seus dons, talentos, recursos a serviço do reino, né? E é importante mesmo. E o Salvador reforçando a ideia da ceia, de que a ceia, além da memória histórica, né, do que aconteceu com Jesus, a confiança que nós temos de que Jesus voltará e nós participaremos com Ele
da ceia com Ele, né, das bodas com Ele no céu, na glória eterna, né? Muito bom. Amém. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado pela nossa reflexão, obrigado pelo sacrifício de Jesus que nos comprou com o seu precioso sangue e fez de nós a sua igreja. Nós somos o teu povo, Pai, e nos reunimos aqui para celebrá-lo, para adorá-lo, nos reunimos aqui para estudar a sua orientação e instrução para nós por meio da sua palavra, e pedimos, ó Pai, ajuda-nos a tomarmos as decisões importantes, que vejamos as pessoas que são evangelizadas, que creem no teu evangelho, a serem batizadas, se tornarem membros da comunidade, participarem ativamente dos cultos, reuniões, estudos. Pai eterno, celebrar a ceia com alegria, na esperança de que o Senhor em breve voltará, para que possamos usar também os nossos dons e talentos a serviço do teu reino. Sê conosco, ó Pai, guia-nos segundo a sua vontade, é o que pedimos em nome de Jesus, amém, Pai.